Vamos começar essa edição do Arena direto para o sul do país, porque por conta das fortes chuvas, bairros de Porto Alegre voltaram a registrar alagamentos. As aulas foram suspensas na capital e quem chega aqui para contar os detalhes sobre essa situação, de novo por lá, é a Isadora Aires, que está aqui ao vivo com a gente. Isadora está ali de capa de chuva. A situação da chuva ainda continua por aí. Isadora, conta como foi ao longo do dia e se você está em um lugar alagado nesse momento novamente. Boa tarde para você, Juliana. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. A gente está aqui, sim, no local alagado. Estamos na zona sul de Porto Alegre, bairro Ipanema, onde essa rua foi totalmente tomada pela água, Avenida Tramandaí. A explicação da Prefeitura de Porto Alegre é que os arroios que desembocam no Lago Guaíba não estão conseguindo ter vazão por conta da elevação do nível do Guaíba, que, de acordo com a última medição, estava em 3,92 metros. Isso acaba prejudicando o escoamento da água das chuvas e, por isso, alguns bairros que não tinham alagado da outra vez, aqui na Zona Sul, estão alagando agora. A gente consegue ver agora nas imagens isso acontecendo claramente. É o arroio Capivari que está desaguando aqui na Avenida Tramandaí e causando essa inundação. A gente vê, inclusive, um carro já parcialmente coberto pela água, também um mini mercado aqui ao lado que tentou fazer fazer uma contenção improvisada com sacos de arroz e de areia e a água tomando conta do bairro também de outras ruas. A gente tem essa situação desde o início da tarde aqui em Porto Alegre, final da manhã, início da tarde, quando começou a chover muito e também verter água dos bueiros. Isso aconteceu não só em bairros aqui da Zona Sul, bairros da Zona Norte e também bairros centrais, como Centro Histórico, Cidade Baixa e Menino Deus, também estão vendo as ruas inundadas novamente. Como você disse, Juliana, amanhã o prefeito de Porto Alegre já determinou que não terão aulas tanto nas redes públicas como privadas. Além disso, as comportas que dividem o Lago Guaíba do centro da cidade por um muro serão fechadas ainda no dia de hoje. Uma dessas comportas havia sido retirada, o portão havia sido retirado e por lá serão colocados sacos de areia para tentar conter essa água. Essas comportas tinham sido retiradas para que a água do centro voltasse, então, em direção ao Guaíba, escoasse em direção ao Guaíba. Mas, por conta da chuva e também por conta dos rios que desaguam no Guaíba, amanhã esse nível deve subir novamente. Por isso, então, essas comportas devem ser fechadas ainda no dia de hoje. A gente tem também aqui em Porto Alegre um corredor humanitário, logo na saída da cidade. Esse corredor humanitário, ele se mantém em funcionamento, mas ele está com muitos buracos, já que foi uma estrada feita às pressas para que as pessoas pudessem sair da cidade pela saída principal. O prefeito Sebastião Melo pediu em coletiva de imprensa que as pessoas só utilizem este corredor em casos humanitários mesmo, para que esse local seja preservado, então, e que passem apenas os veículos prioritários. O que a gente tem de informação sobre as chuvas são de duas estações. Os dados pluviométricos, então, são de duas estações aqui de Porto Alegre. Uma, da Zona Leste, indica que em 15 horas choveu mais de 108 milímetros. Já outra estação, do bairro Belém Novo, que fica aqui na Zona Sul, indica quase 130 milímetros de chuva em apenas 15 horas. Além das chuvas estarem aumentando, dessa situação da água saindo pelos bueiros e dos arroios também, que não estão conseguindo desaguar no Guaíba, a gente tem uma outra informação muito importante. O sistema de contenção de cheias aqui de Porto Alegre, ele é formado pelos diques, pelo muro, que tem as comportas que serão fechadas e também por estações de bombeamento de águas pluviais, as casas de bombas. Essas casas de bomba são 23. Elas fazem o quê? Elas bombeiam a água que está na cidade por chuva e levam essa água para o Guaíba, para que a cidade não alaga. Nesse momento, a gente só tem 10 dessas 23 casas de bomba funcionando. Isso, é claro, está causando alagamento em alguns bairros. É o caso dos bairros Menino Deus e Cidade Baixa, bairros bem centrais da cidade que já tiveram que ser evacuados há cerca de 2 semanas. Nesses dois bairros, a casa de bombas número 12, que é a que fornece esse serviço para esses dois bairros, está funcionando, mas de forma reduzida. Ou seja, é por isso também que esses dois bairros estão alagando aqui em Porto Alegre.
Alegre. A gente tem, parece, Juliana, de novo, a mesma situação que a gente está vendo há 2 semanas. É como se a gente estivesse vivendo o mesmo dia há 23 dias aqui na capital gaúcha. Volto com você. Isadora, é exatamente sobre isso que eu queria te perguntar agora, porque você está acompanhando de perto, também como moradora aí de Porto Alegre, todo esse drama dos últimos dias, as operações de resgate dos moradores que tiveram que sair às pressas de suas casas. O que a população está sentindo? Você está conversando aí com as pessoas, com os comerciantes, o que eles estão dizendo nesse momento? Qual é o medo nesse momento? Nesse momento a gente sentiu, me colocando também, né, como parte, foi muito o que já tinha acontecido há cerca de 2 semanas. Subiu muito rápido a água, muitas pessoas foram pegas de surpresa. Aqui nesse local, mais cedo, onde a gente estava, algumas pessoas saíram de barco porque a água subiu muito rápido por aqui. E aí o que as pessoas sentem é essa insegurança novamente. Parece que todo mundo começou a ficar com medo de chuva. Hoje de manhã, quando começou a chover, estava chovendo fraco, né? Durante a manhã, choveu, parou várias vezes, não estava tão intenso como está agora. Mesmo assim, a gente conversava com as pessoas, conversava com os comerciantes e as pessoas estavam com medo de que a história se repetisse. E em alguns locais, a história se repetiu. Na Cidade Baixa, no Menino Deus, que são esses bairros centrais, são bairros que juntos eles somam mais de 40 mil habitantes. São bairros bem importantes da cidade. Além de terem muitas casas de moradia e também edifícios, são bairros que têm muitos restaurantes, bares, comércios, e estes locais já tinham sido limpos, já estavam secos, sem água, já estavam retornando ao funcionamento essa semana. Então essas pessoas estão vendo tudo acontecer novamente pela segunda vez em menos de 2 semanas. Locais que agora as pessoas estavam conseguindo reabrir, fazer funcionar de novo, agora de novo vão ter perdas, vão ter prejuízos por conta então da chuva que cai em Porto Alegre, da água que verte desses bueiros, do arroio que não tem espaço para dar vazão no Guaíba, mas também pela falta de funcionamento das casas de bomba. Repito, o sistema ele é composto por 3 coisas: diques, o muro da Mauá, que compreende as comportas, e também as casas de bomba. São 23 em Porto Alegre. Apenas 10 delas estão funcionando. Juliana. Isa, muito obrigada. Proteja-se e a gente conta com a sua cobertura e seu olhar por aí. Muito obrigada.